Imagine o sol escaldante de Roma, o rugido de uma multidão faminta por espetáculo, o cheiro de suor e poeira, misturado com o sonido de espadas. Você já se perguntou como seria estar lá, no coração do Coliseu, não como um turista, mas como um romano comum, vivendo a glória e a brutalidade de um dia que definia o império? Essa é a história de Titus, um padeiro de Roma, cuja vida simples foi transformada por um único dia no maior palco do mundo antigo. Acomode-se confortavelmente, diminua a iluminação e mergulhe nessa jornada. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e como se sentiu ao imaginar essa Roma vibrante. Titus acordou antes do amanhecer, o ar fresco da manhã ainda carregado com o aroma de pão recém-assado. Ele era um padeiro, um homem comum na Roma do ano 120, com mãos calejadas e um coração que batia ao ritmo da cidade. Sua padaria, uma pequena loja na encosta do Aventino, era frequentada por trabalhadores, mercadores e até mesmo alguns patrícios, que apreciavam seu pão de cevada crocante. Mas hoje não era um dia qualquer. Hoje, Titus iria ao Coliseu, o grande anfiteatro que dominava o horizonte da cidade como um titã de pedra. Ele nunca estivera lá. O ingresso, embora gratuito, era um privilégio disputado, distribuído pelos patronos da cidade para conquistar favores ou apaziguar as massas. Titus conseguira o seu por acaso, um presente de um cliente agradecido, um mercador que jurava que o pão de Titus era digno dos deuses. O pedaço de cerâmica com um número gravado, o ingresso, parecia queimar em sua túnica enquanto ele caminhava pelas ruas ainda escuras de Roma, rumo ao espetáculo. As ruas já estavam cheias, mesmo tão cedo. Carroças rangiam sob o peso de frutas e grãos, enquanto vendedores ambulantes gritavam, oferecendo água, vinho aguado ou amuletos para a sorte. Titus sentia o peso da expectativa, um misto de excitação e temor. Ele ouvira histórias sobre o Coliseu, combates de gladiadores, que faziam o sangue ferver, caçadas a feras exóticas que pareciam saídas de lendas, e execuções tão teatrais que confundiam a linha entre vida e morte. Mas nada o preparava para o que estava por vir. Ao se aproximar do anfiteatro, a estrutura colossal parecia engolir o céu. Seus arcos imponentes, alinhados em fileiras perfeitas, eram um testemunho da engenhosidade romana. Titus parou por um momento, o coração acelerado. Ele ouviu o murmúrio distante da multidão, como o ronco de um monstro adormecido. 50.000 almas, pensou, lembrando-se do que o mercador havia dito. E todas cabem lá dentro. Ele apertou o ingresso contra o peito e seguiu a corrente de pessoas, plebeus como ele, que se aglomeravam em direção às entradas. A entrada foi caótica, mas eficiente. Os romanos eram mestres em mover multidões. Em menos de 15 minutos, Titus foi conduzido por túneis de pedra úmida, guiado por escravos que gritavam instruções. Seu assento era nas fileiras superiores, reservadas para plebeus, longe do conforto sombreado dos senadores. O sol já castigava, e ele se sentou em uma laje de pedra quente, espremido entre um ferreiro de barba espessa e uma mulher idosa que mascava noces ruidosamente. Dali ele tinha uma visão ampla do palco central, a arena, onde a areia brilhava sob o sol, imaculada, como se nunca tivesse sido manchada de sangue. O Coliseu era mais do que um edifício. Era um mundo à parte. Titus olhou para as fileiras abaixo, onde senadores em togas brancas conversavam, suas cadeiras adornadas com almofadas. Mais acima, nas seções mais altas, ele viu mulheres e escravos, relegados aos piores lugares, quase tocando as nuvens. A hierarquia de Roma estava gravada na pedra do anfiteatro. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de orgulho por estar ali e uma pontada de ressentimento por seu lugar no mundo. De repente, um rugido ecoou, não da multidão, mas da arena. Portões de madeira se abriram, e um leão, magro mas majestoso, emergiu, suas patas chutando a areia. A multidão explodiu em vivas, e Titus se inclinou para a frente, os olhos arregalados. A caçada estava prestes a começar. Ele ouvira falar das feras trazidas de terras distantes, leões da África, elefantes da Índia, até mesmo aves estranhas chamadas avestruzes. Mas ver uma delas tão perto era como olhar para um pedaço do império que ele nunca tocaria. Caçador, um homem de pele escura com uma lança na mão, entrou na arena. Ele não parecia um gladiador, mas um condenado, seus olhos arregalados de medo. Titus sentiu um nó na garganta. A multidão gritava, alguns torcendo pelo homem,
outros pelo leão. Ele não sabia por quem torcer. O caçador ergueu a lança. O leão avançou, e a areia explodiu em movimento. Gritos, poeira, sangue. Titus segurou a respiração, incapaz de desviar os olhos. A luta foi rápida, mas brutal. O caçador conseguiu ferir o leão, mas a fera o derrubou com um único golpe. A multidão rugiu, dividida entre aplausos e vaias. Titus sentiu o estômago revirar, mas não conseguia parar de olhar. Era horrível, mas hipnotizante. A areia, agora manchada, foi rapidamente limpa por escravos que arrastavam o corpo para fora. Outro portão se abriu, e mais feras entraram, acompanhadas por novos caçadores. Cada luta era um espetáculo cuidadosamente encenado, com cenários que imitavam florestas ou desertos. Como se a arena pudesse se transformar em qualquer canto do mundo. Titus percebeu que o Coliseu não era apenas sobre morte. Era sobre poder. Roma exibia sua riqueza, sua engenhosidade, sua capacidade de dominar homens e feras. Ele olhou para a multidão, para os rostos extasiados, e se perguntou se todos sentiam o mesmo que ele. Uma mistura de fascínio e desconforto. O sol subia no céu, e o calor aumentava. Ele enxugou o suor da testa, desejando ter trazido mais água. Enquanto o dia avançava, as caçadas deram lugar às execuções. Criminosos vestidos com trajes que evocavam mitos antigos foram trazidos à arena. Um homem, envolto em peles como se fosse um minotauro, foi amarrado a um poste, enquanto touros o atacavam. A multidão ria, aplaudia, como se fosse uma peça de teatro. Mas Titus viu o sangue, viu o terror nos olhos do condenado. Ele queria desviar o olhar, mas algo o mantinha preso, como se a arena exigisse sua atenção. Quando o sol atingiu o zênite, um intervalo foi anunciado. Vendedores circularam, oferecendo pão, vinho e frutas. Titus comprou um pedaço de pão, mas mal conseguiu comer. Sua mente estava na arena, nas histórias que ouvira sobre os gladiadores que viriam à tarde. Ele olhou para o ingresso em suas mãos, agora amassado, e pensou no que ainda estava por vir. O pior, ou o melhor, ainda não havia começado. O sol escaldava o Coliseu, e o calor parecia derreter até os pensamentos de Titus. A multidão ao seu redor, agora mais barulhenta, agitava-se com uma energia febril. O intervalo havia terminado, e a arena, limpa da carnificina matinal, brilhava, novamente sob a luz implacável. Titus sentia o peso do pão que comprara ainda na mão, intocado, como se seu estômago rejeitasse qualquer coisa que não fosse a atenção do espetáculo. Ele olhou para os lados, observando os rostos dos outros plebeus. Alguns riam, outros gritavam insultos para a arena vazia, ansiosos pelo que viria. Ele se perguntou se todos ali sentiam o mesmo nó no peito, ou se apenas ele carregava essa mistura de fascínio e culpa. Um toque de trombetas cortou o ar, silenciando a multidão por um instante. Era as lutas de gladiadores, o coração pulsante do Coliseu, estavam prestes a começar. Titus Andritus na laje de pedra, ignorando o desconforto do assento quente. Ele ouvira histórias sobre os gladiadores, homens que eram ao mesmo tempo escravos e deuses, temidos e adorados, cujas vidas pendiam entre a glória e a morte. Agora, ele veria com os próprios olhos. Os portões da arena se abriram com um rangido grave, e dois homens emergiram, cada um de um lado. Um era um murmilo, com um elmo reluzente adornado com uma crista de bronze, segurando um escudo retangular e uma espada curta. O outro, um reciário Muvia Seiko Milevesar, armado apenas com uma rede, um tridente e uma adaga. A multidão explodiu em vivas, dividida entre os dois. Titus ouviu o ferreiro ao seu lado gritar: "Mata ele, reciário!" Enquanto a mulher idosa murmurava algo sobre a força do murmilo. O combate começou com uma dança mortal. O reciário girava a rede, tentando enredar o adversário, enquanto o murmilo avançava com golpes precisos, o escudo bloqueando cada tentativa do tridente. Titus ficou impressionado com a coreografia. Não era apenas violência, mas um espetáculo calculado, como uma peça de teatro onde o sangue era real. Ele percebeu que os gladiadores não lutavam apenas para sobreviver, mas para conquistar a multidão. Cada golpe, cada esquiva, era uma oferta ao público, um apelo por aplausos ou clemência. A luta terminou quando o reciário, com um movimento ágil, jogou a rede e prendeu o murmilo. O tridente encostou no pescoço do adversário, que caiu, de joelhos,
erguendo 2 dedos em sinal de rendição. A multidão rugiu, alguns pedindo a morte, outros a misericórdia. Titus olhou para a plataforma onde o imperador Trajano observava, sua expressão impassível sob o toldo púrpura. Com um gesto lento, ele apontou o polegar para cima. Vida, o murmilho foi poupado, arrastado para fora da arena sob aplausos e vaias. Titus sentiu um alívio inesperado, mas também uma ponta de decepção. Ele queria ver o fim, mesmo que doesse admitir. Mais lutas vieram, cada uma mais elaborada que a anterior. Um Trácio enfrentou um Oplomacho, suas armaduras brilhando, como se fossem guerreiros de lenda. Titus notou como a arena mudava a cada combate. Cenários de madeira e areia eram rearranjados para imitar florestas, ruínas ou até um deserto, como se Roma pudesse recriar o mundo inteiro ali. Ele ouviu rumores de que, em outros dias, o Coliseu era inundado para batalhas navais, com navios de verdade flutuando na arena. Ele mal podia imaginar a engenhosidade necessária para tal façanha, mas, olhando para os arcos imponentes ao seu redor, acreditava que Roma era capaz de qualquer coisa. Enquanto assistia, Titus começou a perceber os gladiadores não como homens, mas como símbolos. Cada tipo, Murmilo, Reciário, Trácio, parecia encarnar um ideal romano: força, astúcia, coragem. Ele pensou no exército, nas legiões que conquistaram terras distantes, e viu na arena uma versão condensada da guerra. Mas havia algo mais. Os gladiadores, mesmo os escravos, tinham uma chance de glória que ele, um padeiro, nunca teria. Ele sentiu uma inveja inesperada, misturada com admiração, entre as lutas. A multidão era entretida por atores e músicos que zombavam dos derrotados ou exaltavam os vencedores. Titus riu com os outros quando um palhaço imitou um gladiador. Covarde, mas o riso parecia vazio. Ele olhou para o ferreiro, que agora bebia vinho de um odre, e para a mulher idosa, que contava moedas para comprar mais nozes. Eles pareciam à vontade, como se o sangue e a morte fossem apenas parte do dia. Titus se perguntou se ele também se tornaria assim. Anestesiado pelo espetáculo, o sol começava a descer, mas o calor não dava trégua. Titus sentia a garganta seca, o suor escorrendo pelo pescoço. Ele olhou para a arena, onde escravos limpavam o sangue mais uma vez, preparando o palco para o próximo combate. Então, algo inesperado aconteceu. Um arauto subiu ao centro da arena, erguendo as mãos para silenciar a multidão. Cidadãos de Roma, ele gritou, a voz ecoando pelas arquibancadas. Preparem-se para um espetáculo nunca visto. Um presente do imperador para sua leal cidade. A multidão explodiu em vivas, e Titus sentiu o coração acelerar. Ele não sabia o que estava por vir, mas o tom do arauto prometia algo grandioso. Portões maiores, reforçados com ferro cumicarã, acei. Abrael, um rugido gutural, diferente de qualquer som que ele já ouvira, fez a multidão calar-se por um instante. Titus inclinou-se para a frente, os olhos fixos na escuridão do túnel. Algo estava vindo, algo que faria as caçadas e lutas de antes parecerem insignificantes. O rugido que veio dos túneis do Coliseu era diferente de tudo que Titus já ouvira. Não era apenas o som de uma fera, mas algo primal, como se a própria terra estivesse rugindo. A multidão, por um breve momento, ficou em silêncio, os olhos fixos na escuridão dos portões reforçados. Titus sentiu um arrepio percorrer sua espinha, apesar do calor opressivo que ainda castigava as arquibancadas. Ele apertou as mãos contra as coxas, o ingresso amassado agora esquecido no bolso da túnica. O que quer que estivesse vindo era algo que nem mesmo os romanos, acostumados a espetáculos grandiosos, esperavam. Lentamente, uma forma colossal emergiu da sombra. Um elefante, maior do que Titus poderia imaginar, avançou para a arena, suas presas brilhando sob o sol poente. A multidão explodiu em vivas, um som tão ensurdecedor que abafou até o trompete do animal. Titus ficou boquiaberto. Falar de elefantes, bestas lendárias trazidas da longínqua Índia, mas vê-lo ali, na areia do Coliseu, era como testemunhar um deus descendo ao mundo mortal. O elefante balançava a tromba, chutando a areia com patas que pareciam pilares, enquanto correntes tilintavam em seus flancos, manejadas por escravos que corriam para se afastar. Do outro lado da arena, um grupo de caçadores entrou, armados com lanças longas e escudos frágeis. Eram homens magros, de pele queimada pelo sol, provavelmente prisioneiros de alguma província distante. Titus notou o medo em seus olhos.
o mesmo que vira nos Caçadores da Manhã. Mas havia algo diferente agora. A escala. O elefante não era um leão que podia ser enfrentado com coragem ou sorte. Era uma força da natureza, e aqueles homens pareciam formigas diante dele. A caçada começou com um grito do arauto, e os caçadores se espalharam, tentando cercar o animal. O elefante, porém, não esperou. Com um barrito que fez Titus tapar os ouvidos, ele investiu, a tromba chicoteando o ar. Um dos caçadores foi atingido, voando como uma boneca de pano, antes de bater na areia. Imóvel. A multidão rugiu, alguns aplaudindo a fera, outros gritando por sangue. Titus sentiu o estômago revirar, mas seus olhos não desgrudavam da arena. Era impossível desviar o olhar. Os caçadores tentaram contra-atacar, lançando suas armas, algumas lanças Craverancy na pele grossa do elefante, mas ele mal parecia notar. Ele avançou novamente, pisoteando outro homem enquanto a multidão vibrava. Titus ouviu o ferreiro ao seu lado rir, batendo as mãos nas coxas. Olha só isso, El Grito. Nem o exército de Cartago resistiu a essas bestas. Titus não respondeu. Ele pensava no animal, arrancado de sua terra, acorrentado e forçado a lutar. E nos homens igualmente presos, jogados contra um inimigo impossível. Quem era o verdadeiro monstro ali? A caçada terminou quando o elefante, enfurecido e sangrando, foi encurralado contra uma parede de escudos erguida por novos caçadores que entraram na arena. Uma lança finalmente acertou um ponto vital, e o animal caiu, com um estrondo que sacudiu o chão. A multidão ficou de pé, aplaudindo enquanto escravos corriam para arrastar os corpos, humano e animal, para fora da vista. Titus sentiu um vazio no peito. O espetáculo era magnífico, mas cruel. Ele olhou para a areia, agora manchada de vermelho e cinza, e se perguntou quantas vidas haviam sido apagadas ali, apenas para entreter. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. A arena foi limpa mais uma vez, e Titus percebeu que o dia estava longe de acabar. Aru retornou anunciando a próxima atração. Uma recriação de uma batalha histórica, com dezenas de gladiadores divididos em 2 exércitos. A multidão vibrou, mas Titus sentiu uma pontada de exaustão. Quantas mortes ele ainda veria? Quantos gritos ecoariam em sua mente quando voltasse para sua padaria? Os gladiadores entraram, divididos em 2 grupos que imitavam legiões romanas e bárbaros germânicos. As armaduras brilhavam e as espadas reluziam, mas Titus sabia que o sangue seria real. A arena foi transformada, com barricadas de madeira e rochas falsas, criando um campo de batalha. Ele ficou impressionado com a engenhosidade. O Coliseu não era apenas um palco, mas uma máquina de ilusão, capaz de recriar guerras inteiras para o deleite da multidão. A batalha começou com uma chuva de flechas disparadas por arqueiros posicionados. Nas laterais, gladiadores caíam, alguns fingindo, outros realmente feridos. Titus notou como tudo era coreografado, mas imprevisível. Um bárbaro com uma clava enfrentou um legionário escudo, e a multidão escolheu seus favoritos, gritando nomes que Titus não conhecia. Ele tentou se deixar levar, gritar com os outros, mas algo o segurava. Ele pensava em sua vida simples, no forno quente de sua padaria, no cheiro de pão que o acolhia todas as manhãs. Por que isso aqui parecia tão diferente, tão distante do que ele conhecia? Enquanto a batalha se intensificava, Titus notou um gladiador em particular, um homem alto com uma cicatriz cruzando o rosto. Ele lutava como se cada golpe fosse uma questão de honra, não apenas sobrevivência. A multidão o adorava, chamando-o de Lúcio, o Invencível. Titus se pegou torcendo por ele, mesmo sem querer, quando Lúcio derrubou um adversário. Com um golpe preciso, a multidão explodiu, e Titus sentiu um arrepio. Era isso que o Coliseu fazia. Transformava estranhos em heróis. Mesmo que por um dia, a batalha terminou com os romanos vitoriosos, como era de se esperar. Os sobreviventes foram aplaudidos, enquanto os bárbaros derrotados eram arrastados para fora, vivos ou mortos. Titus olhou para Lúcio, que ergueu a espada para a multidão antes de desaparecer nos túneis. Ele se perguntou quem era aquele homem, de onde viera, e se algum dia voltaria a vê-lo lutar. A noite começava a cair, e tochas foram acesas ao redor da arena, lançando sombras dançantes nas arquibancadas. O arauto anunciou que o próximo evento seria algo ainda mais extraordinário, um espetáculo que exigiria toda a engenhosidade romana. Titus ouviu murmúrios sobre água, sobre navios, e seu coração acelerou.
seria possível. O Coliseu realmente poderia se transformar em um mar. O crepúsculo pintava o céu acima do Coliseu com tons de púrpura e vermelho, e as tochas ao redor da arena lançavam um brilho quente sobre a multidão inquieta. Titus sentia o cansaço pesar nos ombros, mas a excitação o mantinha alerta. O murmúrio sobre uma batalha naval ainda ecoava entre os espectadores, e ele não conseguia acreditar que tal coisa fosse possível. Como poderiam transformar uma arena de areia em um mar? Ele olhou para a multidão, para os rostos iluminados pelo fogo dos ansiosos, como se Roma estivesse prestes a revelar mais um de seus segredos impossíveis. O arauto reapareceu no centro da arena, sua voz cortando o burburinho. Cidadãos de Roma, preparem-se para testemunhar o poder do Império. Hoje, o Coliseu se tornará o mar, e vocês verão a glória de nossas frotas. A multidão explodiu em vivas, e Titus sentiu o coração disparar. Ele se inclinou para frente, os olhos fixos na arena, onde escravos corriam com baldes e ferramentas, preparando algo que ele não conseguia entender. Então, ele ouviu um som baixo, como um gorgolejo, vindo debaixo da arena. Portões laterais se abriram, e para seu espanto, água começou a jorrar, inundando a areia. Em poucos minutos, o que antes era um campo de batalha, agora brilhava como um lago, refletindo as chamas das tochas. Titus ficou boquiaberto. Ele sabia que Roma era capaz de maravilhas, os aquedutos, as estradas, o próprio Coliseu, mas isso era além da imaginação. Ele ouviu o ferreiro ao seu lado murmurar: os deuses devem invejar essa engenhosidade. 2 navios, réplicas menores de trirremes romanas, foram trazidos para a arena, flutuando na água rasa. Eram menores que os navios de guerra verdadeiros, mas ainda impressionantes, com remos alinhados e velas dobradas. A multidão aplaudiu quando homens armados subiram a bordo, divididos em 2 grupos, um representando Roma, outro uma frota inimiga, talvez cartaginesa. Titus notou que muitos eram prisioneiros, seus rostos marcados pelo desespero, mas alguns pareciam gladiadores experientes. Movendo-se com a confiança de quem já enfrentara a morte, a batalha naval começou com um toque de trombetas. Os navios se moviam lentamente, empurrados por remadores, enquanto arqueiros disparavam flechas flamejantes de um lado para o outro. A água refletia o fogo, criando um espetáculo de luz e sombra que hipnotizava. Titus viu homens caindo, alguns atingidos por flechas, outros pulando na água para escapar, apenas para serem perseguidos por adversários com lanças. A multidão gritava, alguns rindo do caos, outros torcendo por seus favoritos. Ele tentou se concentrar na grandiosidade do espetáculo, na habilidade dos engenheiros que tornaram isso possível, mas não conseguia ignorar o horror. A água, agora tingida de vermelho, escondia os corpos que afundavam. Titus pensou nos homens que ali lutavam, provavelmente condenados, sem chance de vitória. Ele se perguntou se algum deles sonhava com a liberdade, como os gladiadores que podiam ganhar a clemência da multidão. Ou seria essa apenas mais uma forma de Roma exibir seu domínio, transformando até a morte em entretenimento? O combate terminou quando um dos navios foi abordado, seus ocupantes massacrados em uma luta corpo a corpo. A multidão aplaudiu, mas Titus sentiu um vazio. Ele olhou para o ferreiro, que batia palmas com entusiasmo, e para a mulher idosa, que agora cochilava, alheia ao sangue na água. Ele queria sentir a mesma empolgação, mas algo dentro dele resistia. O Coliseu era um espelho, refletindo a grandeza e a crueldade de Roma, e ele não sabia como se encaixava naquele reflexo. A água foi drenada com a mesma rapidez com que aparecera, desaparecendo por canais invisíveis sob a arena. Escravos correram para limpar os destroços, e espalhada novamente, preparando o palco para o próximo evento. Titus sentiu um alívio momentâneo, mas também uma curiosidade inquieta. O que mais o Coliseu poderia mostrar? Ele ouvira histórias sobre lutas em massa, onde dezenas de gladiadores enfrentavam uns aos outros em batalhas caóticas. Syria is próximo. Enquanto a noite avançava, as tochas pareciam brilhar mais forte, e o ar ficou mais fresco. Titus respirou fundo, tentando acalmar a mente. Ele pensou em sua padaria, no forno que o esperava ao amanhecer, na vida simples, que parecia tão distante agora. Mas antes que pudesse se perder nesses pensamentos, o arauto retornou, sua voz ecoando com uma promessa de algo ainda maior. Cidadãos, preparem-se para a glória final do dia. A arena será testemunha de uma batalha que ecoará pela eternidade.
Titus sentiu o pulso acelerar. Ele olhou para a arena, agora iluminada apenas pelas chamas, e viu figuras começando a emergir dos túneis. Não eram apenas gladiadores, mas um exército inteiro, divididos em grupos que pareciam prontos para uma guerra. Ele reconheceu Lúcio, o invencível, entre eles, sua cicatriz visível mesmo à distância. A multidão rugiu, e Titus se pegou inclinando-se para a frente, incapaz de resistir à promessa de mais sangue, mais glória, mais Roma. A noite caíra sobre o Coliseu, e as tochas espalhadas pelas arquibancadas lançavam sombras longas e dançantes, como se os próprios espíritos dos mortos observassem a arena. Titus sentia o ar fresco da noite, aliviando o calor que o atormentara durante o dia, mas a tensão em seu peito só aumentava. A promessa do arauto ainda ecoava em sua mente, uma batalha que ecoaria pela eternidade. Ele olhou para a arena, agora transformada em um campo de guerra, com barricadas de madeira, rochas falsas e uma névoa artificial que pairava sobre a areia, criada por algum truque romano que ele não conseguia compreender. Os gladiadores entraram, em formação, divididos em 2 exércitos, cada um com dezenas de homens. De um lado, guerreiros vestidos como legionários romanos, com armaduras brilhantes e escudos retangulares. Do outro, bárbaros, com peles e armas rústicas, representando algum inimigo derrotado do Império. Titus reconheceu Lúcio, o invencível, liderando os romanos. Sua presença era magnética, a cicatriz no rosto destacada pela luz das tochas, e a multidão gritava seu nome com fervor quase religioso. O combate começou com um estrondo, tambores ressoaram, e os 2 lados avançaram, colidindo no centro da arena em uma explosão de metal e gritos. Espadas cruzavam-se como clavas, lanças perfuravam escudos, e a areia logo ficou manchada de vermelho. Titus se pegou segurando a respiração, os olhos seguindo Lúcio, que lutava com uma precisão quase sobrenatural. Cada golpe seu era calculado, cada movimento uma demonstração de força e habilidade. Ele não era apenas um gladiador. Era um símbolo, um herói moldado pela arena. A multidão estava em êxtase, dividida entre gritos de apoio e vaias para os bárbaros. Titus ouviu o ferreiro ao seu lado gritar: "Acaba com eles, Lúcio", enquanto a mulher idosa, agora desperta, batia palmas com entusiasmo. Ele tentou se deixar levar, gritar com os outros, mas algo o segurava. Ele via a glória, sim, mas também a brutalidade. Cada homem que caía na areia era um filho, um pai, um estranho com uma história que Roma apagava com um golpe de espada, enquanto a batalha se desenrolava. Titus começou a perceber os detalhes do espetáculo. Os bárbaros lutavam com desespero, mas pareciam estar em desvantagem. Suas armas menos sofisticadas, seus movimentos menos coordenados. Era como se o Coliseu estivesse contando uma história Roma sempre vence. Ele pensou nas conquistas do Império, nas riquezas trazidas de terras distantes, como as que pagavam por aquele espetáculo. O ingresso em sua túnica, gratuito, era um lembrete uma dádiva do Império, financiada pelo sangue de povos conquistados. Um momento chamou. SWAT. Lúcio, cercado por 3 adversários, girou sua espada em um arco perfeito, derrubando 2 com um único golpe. O terceiro tentou fugir, mas Lúcio o alcançou, cravando a lâmina em seu peito. A multidão explodiu, e até Tito se pegou batendo palmas, incapaz de resistir à energia crua do momento. Mas, quando Lúcio ergueu a espada para a multidão, seus olhos encontraram as arquibancadas, e por um instante Titus sentiu que ele o encarava. Não havia alegria naquele olhar, apenas cansaço, como se a glória fosse uma corrente tão pesada quanto a escravidão. A batalha continuou, com os romanos ganhando terreno. Corpos se acumulavam na areia, e escravos corriam entre os combates, arrastando os caídos para os túneis. Titus se perguntou para onde levavam aqueles homens. Os mortos para valas comuns, os feridos para curandeiros ou para uma morte lenta nos subterrâneos do Coliseu. Ele tentou não pensar nisso, focando no espetáculo, mas a imagem de Lúcio, exausto sob o peso de sua fama, não saía de sua mente. Quando os bárbaros foram finalmente derrotados, a multidão ficou de pé, aplaudindo enquanto Lúcio e os sobreviventes erguiam suas armas em saudação. O imperador Trajano, na plataforma elevada, levantou-se e acenou, um gesto que selava a vitória. Titus olhou para ele, um homem que parecia intocável, como um deus decidindo quem vivia, e quem morria. Ele sentiu uma pontada de inveja, não da riqueza ou do poder, mas da certeza que Trajano parecia carregar. Titus
Um padeiro nunca conheceria essa certeza. O arauto voltou à arena, anunciando um breve intervalo antes do próximo evento. Titus aproveitou para respirar fundo, sentindo o ar fresco da noite encher os pulmões. Ele olhou ao redor, para os rostos iluminados pelas tochas, para as crianças dormindo nos colos das mães, para os vendedores que ainda circulavam com pão e vinho. O Coliseu era um mundo à parte, onde a vida e a morte se misturavam em um espetáculo sem fim. Ele pensou em sua padaria, no forno que o esperava, e sentiu uma saudade repentina da simplicidade de sua vida. Mas a noite não havia terminado. Enquanto os escravos preparavam a arena, Titus ouviu murmúrios sobre o próximo evento. Uma luta especial, um combate de gladiadores escolhidos pelo próprio imperador. Ele olhou para Lúcio, que ainda estava na arena, limpando o sangue da espada. Seria ele o escolhido? Titus sentiu um aperto no peito. Ele queria ver Lúcio lutar novamente, mas também temia pelo que poderia acontecer. O Coliseu não perdoava, nem mesmo seus heróis. A noite no Coliseu parecia viva, as tochas crepitando como se sussurrassem segredos antigos. Titus sentia o peso do dia inteiro em seus ombros, mas a energia da multidão o mantinha preso ao assento. A arena, agora limpa do sangue e dos destroços da batalha anterior, brilhava sob a luz tremeluzente, como se estivesse pronta para engolir mais histórias, mais vidas. O murmúrio da multidão crescia, carregado de expectativa. Arut havia prometido um combate escolhido pelo imperador, e todos sabiam que isso significava algo extraordinário ou terrível. Titus observava a arena, os olhos buscando Lúcio, o invencível, que ainda permanecia visível nos túneis, sua silhueta destacada contra as sombras. Ele parecia conversar com outro gladiador, um homem baixo e atarracado, com uma rede pendurada no ombro, um reciário, talvez. Titus se perguntou se Lúcio sabia o que estava por vir. Se sentia o mesmo peso que ele, um mero padeiro, sentia ao assistir a tudo aquilo. A multidão ao seu redor não parecia compartilhar suas dúvidas. O ferreiro ao seu lado batia o pé impacientemente, enquanto a mulher idosa, agora acordada, mastigava nozes com renovado entusiasmo. O som de trombetas cortou o ar, e a multidão silenciou. O arauto reapareceu, sua túnica branca brilhando sob as tochas. Cidadãos de Roma, ele proclamou, a voz carregada de gravidade. O imperador Trajano oferece a vocês um combate digno dos deuses. 2 campios, 2 destinos, uma arena. A multidão explodiu em vivas, e Titus sentiu o coração acelerar. Ele sabia quem seria um dos lutadores, antes mesmo de o arauto confirmar. Lúcio, o invencível, contra Tíber, o terror de Cartago. 2 homens entraram na arena. Lúcio, com sua armadura de murmilho reluzente, a espada curta em punho, movia-se com a calma de quem conhecia cada centímetro daquele palco mortal. Seu adversário, Tíber, era um gigante, um sanita com uma armadura reforçada e uma lança longa que parecia capaz de perfurar montanhas. A multidão dividiu-se, gritando os nomes dos dois, e Titus se pegou torcendo por Lúcio, embora não soubesse por quê. Talvez fosse a cicatriz no rosto do gladiador, um lembrete de que ele era humano, não um mito. O combate começou com uma troca de golpes cuidadosa, quase cerimoniosa. Lúcio movia-se como um lobo esquivando-se e testando a defesa de Tíber, enquanto o sanita usava sua lança para manter a distância, cada golpe um trovão que ecoava pela arena. Titus ficou impressionado com a precisão de ambos. Não era apenas uma luta, mas uma dança, cada movimento ensaiado e ao mesmo tempo imprevisível. Ele percebeu que o Coliseu transformava a violência em arte, e a multidão era tão parte do espetáculo quanto os lutadores. A luta ganhou intensidade. Tíber acertou um golpe que raspou o ombro de Lúcio, arrancando um filete de sangue. Amol rugiu, e Titus sentiu um aperto no peito. Lúcio retaliou, girando para desviar da lança e acertando a coxa de Tíber com a espada. O sanita cambaleou, mas não caiu. Sua expressão uma máscara de fúria. Titus olhou para a plataforma do imperador, onde Trajano observava, impassível, como se o destino daqueles homens fosse apenas um jogo. Enquanto a luta continuava, Titus começou a notar os detalhes da arena. As tochas projetavam sombras que pareciam dançar com os gladiadores, e a areia, embora limpa, ainda carregava o cheiro metálico do sangue. Ele pensou na engenhosidade do Coliseu, os túneis, os elevadores, os canais que haviam transformado a arena em um mar horas antes. Tudo isso era Roma,
Um império que dominava não apenas terras, mas a própria imaginação. Ele se perguntou: como homens como ele, um padeiro, se encaixavam nesse mundo grandioso e cruel? A multidão gritava cada vez mais alto, e Titus se pegou sendo puxado pela energia. Ele queria que Lúcio vencesse, não apenas para sobreviver, mas para provar que a glória era possível, mesmo para alguém marcado pela arena. Quando Lúcio finalmente derrubou Tíber, prendendo-o contra a areia com a espada no pescoço, a multidão ficou de pé. Gritos de misericórdia e mata ecoavam, e Titus se ouviu gritando também, pedindo pela vida de Tíber. El não sabia por quê. Talvez fosse o cansaço no rosto de Lúcio, um espelho do seu próprio. Trajano levantou-se, erguendo a mão. O silêncio caiu, e todos esperaram o veredicto. O imperador apontou o polegar para cima, e a multidão explodiu em aplausos. Tíber foi poupado, arrastado para fora da arena enquanto Lúcio erguia a espada, recebendo os vivas como um rei. Titus sentiu um alívio misturado com confusão. Por que se importava tanto? Ele era apenas um espectador, um padeiro que voltaria à sua vida simples ao amanhecer. Mas o Coliseu tinha um jeito de puxá-lo para dentro, de fazer com que ele se sentisse parte de algo maior. O arauto anunciou que o próximo evento seria o último da noite, um espetáculo final para coroar o dia. Titus olhou ao redor, vendo a multidão exausta, mas ainda faminta por mais. Ele pensou em Lúcio, que agora desaparecia nos túneis. E se perguntou se o gladiador voltaria para o combate final. A arena estava sendo preparada novamente, com escravos arrastando novas barricadas e espalhando areia fresca. Tito sentiu um arrepio. O que poderia superar? O que já vira? Ele olhou para as tochas, para o céu estrelado, e soube que Roma guardava mais uma surpresa. As estrelas brilhavam no céu acima do Coliseu, mas a arena abaixo era um mundo à parte, iluminada pelo brilho feroz das tochas e pelo fervor da multidão. Tito sentiu o cansaço se instalar em seus ossos, mas a promessa de um espetáculo final o mantinha preso à laje de pedra. A multidão ao seu redor parecia incansável, os rostos iluminados por uma mistura de exaustão e êxtase. O ferreiro ao seu lado bebia de um odre de vinho, rindo alto com um amigo, enquanto a mulher idosa, agora silenciosa, observava a arena com olhos semicerrados. Tito se perguntou se ela, como ele, sentia o peso de tudo o que haviam testemunhado. A arena estava transformada mais uma vez. As barricadas e rochas falsas haviam sido removidas, deixando apenas a areia nua, agora salpicada de manchas escuras que nem os escravos conseguiam apagar completamente. Um silêncio inquieto caiu sobre a multidão quando o arauto reapareceu, sua silhueta destacada contra o brilho das tochas. "Cidadãos de Roma!" ele proclamou, a voz ecoando como um trovão. "Para encerrar este dia glorioso, o imperador Trajano oferece a vocês o maior teste de coragem, uma batalha de todos contra todos, onde apenas os mais fortes sobreviverão." A multidão explodiu em vivas, e Tito sentiu um arrepio percorrer ele olhou para a arena, onde portões começaram a se abrir em todas as direções. Gladiadores emergiram, não em grupos organizados como antes, mas como indivíduos, cada um armado de forma única. Ele reconheceu alguns tipos: murmilhos, reciários, trácios, sanitas, e até um de machaeros, com duas espadas reluzindo nas mãos. Mas seus olhos procuraram Lúcio, o invencível. Ela estava lá, no centro da arena, a cicatriz em seu rosto visível mesmo à distância, a espada curta em punho, como se fosse uma extensão de seu corpo. Titus contou pelo menos 30 gladiadores, espalhados pela areia, cada um mantendo distância dos outros, como predadores avaliando suas presas. A multidão gritava nomes, apostando em favoritos, mas Titus só conseguia focar em Lúcio. Ele parecia calmo, quase resignado, como se soubesse que essa luta seria diferente de todas as outras. Não havia coreografia aqui, apenas sobrevivência. Tito sentiu um nó na garganta. Ele queria que Lúcio vencesse, mas sabia que, em uma batalha como essa, até o invencível poderia cair. O combate começou com um toque de trombetas, e a arena explodiu em caos. Gladiadores avançavam uns contra os outros, formando alianças temporárias apenas para trá-los. Momentos depois, espadas chocavam-se com escudos, redes voavam pelo ar, e gritos de dor misturavam-se aos rugidos da multidão. Titus se inclinou para frente, os olhos arregalados,
tentando acompanhar o frenesi. Ele viu um reciário enredar um trácio, apenas para ser derrubado por um sanita que aproveitou a distração. A areia ficou manchada de vermelho em minutos, e os corpos começaram a se acumular. Lúcio movia-se com precisão, evitando confrontos diretos sempre que possível. Ele derrubou um de Maharerus com um golpe rápido, mas não parou para comemorar, já desviando de uma lança lançada por outro adversário. Titus admirava sua habilidade, mas também viu o cansaço em seus movimentos. Lúcio lutara o dia inteiro, menos caçadas, batalhas, o duelo contra Tíber. Quanto mais ele poderia suportar? Titus sentiu uma pontada de culpa por torcer por ele, como se sua expectativa fosse mais uma carga sobre os ombros do gladiador. A multidão estava em êxtase, gritando cada vez que um gladiador caía. Titus ouviu o ferreiro rir, apontando para um reciário que tropeçara na própria rede, apenas para ser morto por um murmilo. "Olha só que idiota!" ele exclamou, batendo nas coxas. Titus tentou sorrir, mas não conseguiu. Ele pensou nos homens na arena, muitos deles escravos ou prisioneiros, lutando por uma chance de liberdade que talvez nunca viesse. Ele pensou em sua própria vida, na padaria que o esperava, e sentiu uma estranha gratidão por sua simplicidade. Enquanto a batalha continuava, o número de gladiadores diminuía, corpos eram arrastados pelos escravos, e a areia ficava cada vez mais escura. Titus percebeu que Lúcio ainda estava de pé, agora enfrentando dois adversários ao mesmo tempo. Ele desviava com agilidade, mas um golpe de clava acertou seu ombro, fazendo-o cambalear. A multidão prendeu o fôlego, e Titus se ouviu murmurando: "Vamos lá, Lúcio, aguente." Ele não sabia por que se importava tanto, mas o gladiador parecia carregar algo maior que ele mesmo. Talvez a esperança de que, mesmo na arena, a força de vontade pudesse vencer. Lúcio conseguiu derrubar um dos adversários, mas o outro, um trácio, aproveitou a abertura para atacá-lo. A espada do trácio cortou o braço de Lúcio, e sangue escorreu pela areia. Titus sentiu o coração parar. A multidão gritava, alguns pedindo a morte, outros implorando por Lúcio. Ele caiu de joelhos, a espada ainda na mão, mas sua respiração era pesada, visível mesmo à distância. O trácio ergueu a arma, pronto para o golpe final, e Titus fechou os olhos, incapaz de assistir, mas o golpe não veio. Um rugido da multidão o fez abrir os olhos. Lúcio havia rolado para o lado, cravando sua espada na perna do trácio, que caiu gritando. A multidão explodiu, e Titus se pegou gritando também, aliviado. Lúcio levantou-se, cambaleando, e olhou para a plataforma do imperador, como se pedisse permissão para continuar. Trajano, impassível, apenas observava, e a luta seguiu, quando restavam apenas 5 gladiadores. O arauto anunciou que a batalha chegaria ao fim com o último confronto. Os sobreviventes, todos feridos, foram posicionados no centro da arena, e Titus sabia que Lúcio, mesmo exausto, não desistiria. Ele olhou para a multidão, para as totes, para o céu estrelado, e sentiu que o Coliseu estava prestes a decidir, não apenas o destino dos gladiadores, mas algo maior, algo que ele ainda não entendia. As tochas do Coliseu tremeluziam, lançando sombras que pareciam dançar com os gladiadores exaustos na arena. Titus sentia o peso do longo dia em seus olhos cansados, mas a energia da multidão, ainda vibrante mesmo na escuridão da noite, o mantinha preso ao espetáculo. A arena, agora um tapete de areia manchada e corpos espalhados, parecia pulsar, com uma vida própria, como se o próprio Coliseu estivesse faminto por mais. Apenas 5 gladiadores permaneciam de pé, entre eles, Lúcio, o invencível, cuja figura, embora cambaleante, ainda comandava a atenção de todos. Titus não conseguia desviar os olhos dele, como se o destino do gladiador estivesse entrelaçado com o seu próprio. O arauto ergueu as mãos, silenciando a multidão. "Cidadãos de Roma!" ele gritou, a voz carregada de um peso que fez Titus se inclinar para a frente. Estes 5 guerreiros provaram sua força. Agora, apenas um será coroado o rei da arena. A multidão explodiu em vivas, e Titus sentiu um arrepio. Ele olhou para Lúcio, cujo braço sangrava, a espada ainda firme na mão, mas o rosto marcado por um cansaço que ia além do físico. Titus se perguntou, o que mantinha aquele homem lutando, menos a promessa de liberdade, a glória, ou apenas a recusa em morrer? Os 5 gladiadores se posicionaram em um círculo, cada um mantendo distância, os olhos avaliando os adversários. Havia Lúcio,
O Murmilo, um reciário com a rede rasgada, mas ainda ágil. Um Trácio com uma espada curva manchada de sangue. Um Sanita com uma lança quebrada. E um Dimacheros, cujas duas espadas brilhavam como presas sob a luz das tochas. A multidão gritava nomes, mas Lúcio ecoava mais alto. Um cântico que parecia carregar o gladiador. O combate final começou sem aviso. Um caos de movimentos rápidos e violentos. O reciário lançou sua rede pegando o Saminita desprevenido. Mas o Trácio aproveitou para atacar o reciário por trás, cravando a espada em suas costas. A multidão rugiu, e Tito sentiu o estômago revirar. Era brutal, sem a coreografia dos Combates and Terriers, apenas sobrevivência crua. Lúcio movia-se com cuidado, desviando de um golpe do Dimachaeros, enquanto tentava manter o Trácio à distância. Titus admirava sua estratégia, mas via o custo. Cada movimento parecia drenar o pouco que restava de sua força. A areia ficou ainda mais escura, à medida que os gladiadores caíam. O Sanita foi o próximo, derrubado por um golpe duplo do Dimachaeros, que girava suas espadas como um demônio. Restavam 3. Lúcio, o Trácio e o Dimachaeros. Tito segurou a respiração, os olhos fixos em Lúcio, que agora enfrentava os 2 adversários sozinho. O Trácio atacou primeiro, sua espada curva mirando o pescoço de Lúcio, mas o Murmilo bloqueou com o escudo, retalhando com um golpe que cortou o ombro do Trácio. A multidão gritou, e Titus se ouviu murmurando: "Aguente, Lúcio, aguente." Dimacheros aproveitou a distração, lançando-se contra Lúcio com as 2 espadas. O impacto foi brutal, e Lúcio caiu de joelhos, o escudo escorregando de sua mão. Tito sentiu o coração parar. A multidão divide o sei, alguns gritando por sangue, outros implorando por Lúcio. O Dimachaeros ergueu uma espada, pronto para o golpe final, mas Lúcio, com um esforço que parecia impossível, rolou para o lado e cravou sua espada na coxa do adversário. O Dimachaeros caiu, gritando, e Lúcio se levantou, cambaleante, mas vivo. Restavam apenas Lúcio e o Trácio. A multidão estava de pé, o som ensurdecedor. Titus olhou para a plataforma do imperador, onde Trajano observava, o rosto tão impassível quanto uma estátua. O Trácio, ferido, avançou com desespero, mas Lúcio era preciso. Com um golpe final, ele derrubou o adversário, a espada parando a centímetros de seu pescoço. O Trácio ergueu 2 dedos, rendendo-se, e a multidão explodiu. Titus gritou, incapaz de se conter, aliviado e exausto ao mesmo tempo. Trajano levantou-se, erguendo a mão, o silêncio caiu, e todos esperaram o veredicto. O imperador apontou o polegar para cima, e a multidão celebrou. O Trácio seria poupado, mas Lúcio era o rei da arena. Ele ergueu a espada, o corpo tremendo, e olhou para a multidão. Titus, que por um instante, seus olhos se encontraram novamente. Não havia triunfo no olhar de Lúcio, apenas um vazio que fez Titus estremecer. Ele pensou na sua própria vida, na simplicidade de sua padaria, e se perguntou se a glória valia tanto sofrimento, enquanto Lúcio saía da arena. A multidão começou a se dispersar, mas Titus permaneceu sentado, perdido em pensamentos. O Colossus, agora silencioso, parecia diferente à luz das tochas que se apagavam. Ele olhou para a areia, para as manchas que contavam histórias de sangue e coragem, e sentiu que algo dentro dele havia mudado. Ele não era mais apenas um padeiro assistindo a um espetáculo. Ele era parte de Roma, com toda a sua grandeza e crueldade. Arauto anunciou que Eude havia terminado, mas Titus sabia que a memória daquele lugar o seguiria. Ele se levantou, as pernas pesadas, e começou a caminhar para a saída, misturando-se à multidão. Enquanto descia os túneis do Coliseu, ele ouviu murmúrios sobre Lúcio, rumores de que ele poderia ganhar a liberdade, ou que voltaria para lutar outro dia. Titus não sabia o que acreditar, mas uma coisa era certa: ele nunca esqueceria o invencível. As últimas tochas do Coliseu ardiam fracas, e o ar da noite trazia um alívio frio que contrastava com o calor febril do dia. Titus caminhava lentamente pelos túneis de pedra, seguindo a multidão que se esvaía do anfiteatro. Seus pés arrastavam, não apenas pelo cansaço, mas por uma sensação que ele não conseguia nomear. O rugido da multidão, o clanger das espadas, o sangue na areia, tudo aquilo ecoava em sua mente, como se o Coliseu tivesse gravado suas marcas em sua alma. Ele apertou o ingresso amassado na túnica, agora um peso insignificante,
e olhou para as costas dos outros espectadores, cada um carregando suas próprias impressões daquele dia. Lá fora, Roma parecia diferente. As ruas, ainda cheias de vendedores e bêbados, pulsavam com a energia de quem havia testemunhado a glória do império. Titus ouviu fragmentos de conversas, nomes de gladiadores, apostas ganhas ou perdidas, risadas sobre a queda de um caçador ou a bravura de Lúcio, o invencível. Ele caminhava em silêncio, os pensamentos girando em torno do gladiador. Lúcio sobrevivera, fora coroado o rei da arena, mas a que custo? Titus se perguntava se a vitória era realmente uma bênção ou apenas uma prorrogação da morte. Ele parou em uma esquina, onde um grupo de homens discutia animadamente. Lúcio vai ganhar a liberdade, eu sei, disse um deles, um jovem com uma túnica rasgada. Ninguém sobrevive tanto tempo na arena sem um destino maior. Outro, mais velho, riu com desdém. Ele é propriedade de Roma. Vão colocá-lo para lutar até que a areia o engula. Titus sentiu um aperto no peito. Ele queria acreditar no jovem, imaginar Lúcio livre, talvez até vivendo uma vida simples como a sua. Mas as palavras do velho pareciam mais verdadeiras. O Coliseu não libertava seus heróis com facilidade, enquanto caminhava em direção ao Aventino. Titus pensou na sua própria vida, sua padaria, o forno quente, o cheiro de pão que o acolhia todas as manhãs. Tudo parecia pequeno diante do que vira, mas ao mesmo tempo era um refúgio, um lugar onde ele controlava o fogo, não a multidão. Ele se perguntou se Lúcio já tivera algo assim, uma vida antes da arena, um lar, uma família, um ofício, ou seria ele apenas um produto do Coliseu, moldado para lutar e morrer? A noite estava silenciosa agora, exceto pelo som distante de risadas e carroças. Titus passou por um templo, suas colunas brancas brilhando sob a luz da lua, e parou por um momento. Ele olhou para o céu, as estrelas lembrando-o das tochas que iluminavam a arena. O Coliseu era de um mal ensurral essencial, grandioso, cruel, hipnotizante. Ele pensou no imperador Trajano, sentado em sua plataforma, decidindo quem vivia e quem morria. Pensou nos gladiadores, nos caçadores, nas feras trazidas de terras distantes. Tudo isso para entreter, para unir, para mostrar ao mundo que Roma era eterna. Mas havia algo mais, algo que Titus sentia crescer dentro de si. O Coliseu não era apenas um espetáculo, era um espelho. Ele mostrava o que os romanos eram, ou o que queriam ser: disciplina, domínio, espetáculo. Titus se perguntou onde ele se encaixava nisso. Ele era apenas um padeiro, um homem comum. Mas estar no Coliseu o fizera sentir parte de algo maior, mesmo que doesse admitir. Ele pensou em Lúcio, em seu olhar cansado, e percebeu que de alguma forma eles eram semelhantes. Dois homens presos às regras de Roma, cada um lutando à sua maneira. Quando chegou à sua rua, Titus viu a padaria ao longe, a fachada simples quase invisível na escuridão. Ele parou na porta, a chave fria em sua mão, e olhou para trás, como se pudesse ver o Coliseu no horizonte. Ele sabia que voltaria ao seu forno ao amanhecer, que a vida continuaria, mas algo havia mudado. O Coliseu plantara uma semente em seu coração, não de violência, mas de questionamento. Por que Roma precisava de tanto sangue para se sentir viva? E por que ele, Titus, sentia falta daquele rugido? Ele entrou na padaria, o cheiro familiar de farinha e cinzas o envolvendo como mas pela primeira vez, o silêncio da loja parecia vazio. Ele acendeu uma lamparina e sentou-se perto do forno, ainda frio. Pensou em Lúcio, talvez agora nos subterrâneos do Coliseu, sendo tratado ou preparado para outra luta. Titus acreditar que ele encontraria liberdade, mas a dúvida persistia. Ele olhou para suas mãos, calejadas pelo trabalho, e se perguntou se algum dia teria a coragem de Lúcio, não para lutar, mas para enfrentar o peso de ser parte de Roma. A lamparina tremulúzia, e Titus fechou os olhos, o som da multidão ainda ecoando em sua mente. Ele sabia que o dia no Coliseu o seguiria para sempre, como uma sombra que não explica, apenas acompanha. E, enquanto adormecia ali, na quietude de sua padaria, ele sentiu que a história ainda não havia terminado. A manhã seguinte, amanheceu cinzenta sobre Roma, com nuvens pesadas pairando sobre o Aventino. Titus acordou no chão da padaria, a lamparina apagada, e o cheiro de farinha misturado ao frio do amanhecer. Seu corpo doía, não apenas pelo assento duro do Coliseu, mas por algo mais profundo, como se o peso do que testemunhara
tivesse se alojado em seus ossos. Ele se levantou, esfregando os olhos, e começou a preparar o forno, movendo-se por instinto. Mas sua mente não estava ali. Estava na arena, com Lúcio, com o sangue na areia, com o rugido da multidão que ainda ecoava em seus ouvidos. Enquanto amassava a farinha, Titus pensava no gladiador. Ele imaginava Lúcio nos subterrâneos do Coliseu, talvez sendo tratado por um curandeiro, ou talvez já treinando para a próxima luta. A vitória de ontem o tornara o rei da arena, mas por quanto tempo? Titus se perguntou se a liberdade, tão falada nas ruas, era real para homens como Lúcio. Ele queria acreditar que sim, que o invencível poderia um dia caminhar livre, talvez até passar pela sua padaria e comprar um pão. Mas a voz do velho na esquina, dizendo que Roma nunca libertava seus heróis, parecia mais verdadeira. O forno começou a aquecer, e o aroma do pão subiu, enchendo a pequena loja. Titus abriu a porta para os primeiros clientes, trabalhadores que passavam com pressa, comprando pães de cevada para o dia. Ele sorria, trocava saudações, mas seus pensamentos estavam distantes. Cada cliente parecia carregar um pedaço do Coliseu, um comentário sobre Lúcio, uma risada sobre as feras, uma história exagerada sobre a batalha naval. Roma inteira parecia viver à sombra do anfiteatro, como se o espetáculo fosse o coração pulsante da cidade. Ao meio-dia, Titus fechou a padaria por um momento e saiu para a rua. Ele precisava de ar, precisava entender o que o Coliseu havia feito com ele. Caminhou até o fórum, onde mercadores e oradores disputavam a atenção da multidão. Ali, sob as colunas dos templos, ele ouviu mais rumores sobre Lúcio. Dizia que o gladiador recebera uma coroa de louros do próprio Trajano, um sinal de possível liberdade. Outro afirmava que Lúcio lutaria novamente em poucos dias contra um tigre trazido da Pártia. Titus escutava em silêncio, cada história alimentando sua esperança e seu medo. Ele parou perto de um altar dedicado a Marte, o deus da guerra, e olhou para a estátua de bronze, com sua lança apontada para o céu. Pensou no Coliseu, na arena, que transformava homens em lendas e lendas em cinzas. Ele percebeu que o anfiteatro não era apenas um lugar de morte, mas um espelho da alma romana. Era onde Roma celebrava sua força, sua engenhosidade, sua capacidade de dominar o mundo, e onde escondia suas fraquezas, suas desigualdades, sua fome por sangue. Titus, um padeiro, era parte disso, quer quisesse ou não. Enquanto voltava para a padaria, Titus tomou uma decisão. Ele não voltaria ao Coliseu. Não porque temesse o que veria, mas porque sabia que já carregava o anfiteatro dentro de si. Cada pão que assasse, cada cliente que atendesse, seria tocado pela memória daquele dia, o rugido da multidão, o brilho da espada de Lúcio, o olhar vazio do gladiador vitorioso. Ele não precisava de outra visita para entender o que Roma era, ou o que ele próprio era. Ao entardecer, a padaria estava cheia, e Titus trabalhava com uma energia nova. Ele moldava a massa com mãos firmes, o calor do forno um contraste com o frio que sentira na noite anterior. Enquanto servia um cliente, um menino entrou correndo, ofegante. Lúcio, ele gritou. Dizem que ele ganhou a liberdade! O imperador o libertou hoje. Titus parou, a mão ainda segurando um pão quente. Ele quis perguntar mais, mas o menino já havia saído, espalhando a notícia pela rua. Por um momento, Titus ficou parado, o coração acelerado. Ele queria acreditar que era verdade, que Lúcio estava livre, talvez caminhando pelas ruas de Roma, como um homem comum. Mas no fundo ele sabia que a verdade não importava tanto quanto a história. Lúcio, o invencível, era mais do que um homem agora. Era um símbolo, um pedaço do Coliseu que viveria para sempre nas conversas, nas apostas, nos sonhos dos romanos. E Titus, com suas mãos calejadas, e sua padaria simples, era parte disso. Ele olhou para o forno, para o pão dourado que acabara de tirar, e sorriu. O Coliseu havia mudado algo nele, mas não o definia. Ele era Titus, o padeiro. E isso era suficiente. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho, ele fechou a padaria e caminhou para casa. A memória do anfiteatro, agora uma sombra suave, não mais um peso. Roma continuaria, com seus jogos, suas glórias e suas tragédias. Mas Titus seguiria seu próprio ritmo, moldando pão e vivendo, um dia de cada vez. Se você se emocionou com a jornada de Titus no coração do Coliseu, compartilhe nos comentários. O que achou dessa história?
e de onde você está assistindo. Sua opinião faz toda a diferença. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e venha viver mais histórias como essa com a gente. Até a próxima!